Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula eu vou fazer uma introdução à teoria de erros, tá? Essa introdução à teoria de erros é válida para disciplinas práticas, né? Laboratório de Física A, tá? Que ainda não viu. E Laboratório de Física B, tá? Muitos alunos que não viram, fica aí a esse vídeo aula para que possa ver e aprender um pouquinho, tá? Para os que já tiverem visto em Laboratório de Física A, fica como uma revisão, tá bom? Então, o que é? O aspecto mais importante, né, das ciências e engenharias é que elas são quantitativas, né? O que isso significa? Isso significa que as suas teorias elas se fundamentam em valores que são observados, né, de maneira experimental, né? Também são chamados de medidas, né? Essas medidas elas são obtidas através de instrumentos, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos de instrumentos, tá? Nesse primeiro quadrinho aqui eu tenho um instrumento que mede grandezas físicas elétricas, né? Como por exemplo corrente elétrica, diferente potencial, a capacitância, a resistência elétrica, tá? Nesse segundo quadrinho aqui eu tenho um instrumento que mede a distância, né, o comprimento de objetos, tá? Nesse outro quadrinho aqui eu tenho instrumentos que medem tempo, né? E nesse último quadrinho tenho instrumentos que medem a temperatura, né, de um corpo. Dentro de todos esses 4 quadrinhos eu coloquei tanto instrumentos digitais e analógicos, tá? Então aqui no caso eu tenho um instrumento, um multímetro digital e aqui eu tenho um multímetro analógico, tá? É muito comum a gente comparar, né, dizer que o multímetro digital é muito melhor do que o analógico, né? Mas na realidade é complicado fazer esse tipo de comparações, né? Qual que é melhor que qual, porque vocês vão aprender nessa disciplina, nessa disciplina prática, né? Seja laboratório de física A ou laboratório de física B, como que se faz o cálculo da incerteza de uma grandeza física, né? Então, ela muitas das vezes independe se o instrumento é digital ou analógico, né? Então, um instrumento digital pode te fornecer uma incerteza muito maior do que um instrumento analógico. Então, isso é muito difícil de fazer comparações, tá? Estou mostrando só para que vocês saibam que existem instrumentos tanto digitais, tá, quanto analógicos. Os instrumentos analógicos muitas vezes utilizam um ponteirinho, né? E aí a pessoa tem que saber fazer a leitura correta daquela valor, certo? O instrumento digital é muito mais fácil porque ele tem uma telinha, né, um display. Esse display mostra um número, né? E o número basta fazer a leitura desse número, tá? Aqui no caso da trena, né, o instrumento analógico tem também o equivalente digital para medir distância, tá? O cronômetro, né? Tem o digital e tem o analógico, tá? Tá caindo de uso agora, o cronômetro analógico não se usa muito mais, né? E também os termômetros, né? O termômetro analógico, né? Também muito utilizado para fazer medições em laboratórios, tá? E temos também os termômetros digitais, tá? Sempre o instrumento digital tem um display que te fornece a indicação numérica da grandeza física a ser lida, tá? Então, medir uma grandeza física significa comparar essa grandeza, tá, com outra grandeza do mesmo tipo, né, escolhida como termo de comparação ou unidade, né? Então essas grandezas físicas ela pode ser de dois tipos, ela pode ser dimensionais, tá? Dimensionais é quando tem unidade de medida, né? Exemplos são o comprimento de uma mesa, né, em centímetros, em metros, a diferença de potencial de uma tomada, que é a medida em volts, né? A massa de um objeto em quilograma, em grama, etc. Tá? Esses são exemplos de grandezas físicas dimensionais, ou seja, que possuem unidades de medida. Tá? A grandeza física ela também pode ser adimensionais. Tá?
elas não são tão comuns, porém existem algumas, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O índice de refração é um exemplo, tá? O índice de refração de um objeto é uma grandeza física que não possui unidade de medida, né? O coeficiente de atrito também é apenas um número, tá? Não tem unidade nenhuma relacionada ao coeficiente de atrito, tá? Densidade relativa, etc., dentre outras, tá? Quando a gente repete um experimento várias vezes, né, em uma medição, para fazer a medida da grandeza física, a maioria das vezes os resultados sucessivos dessas medidas não se coincidem, tá? Eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Tem um experimentador aqui com uma bolinha na mão, no alto da Torre Pisa, tá? E aqui do lado de fora eu tenho um observador que está com um cronômetro na mão, tá? Um cronômetro, seja ele digital ou analógico. Quando esse experimentador soltar a bolinha, o observador aciona o cronômetro, tá? Quando a bolinha toca o solo, ele para o cronômetro. Se eu fizer essa experimento, repetir várias vezes, eu vou observar que eu vou obter valores, grandezas, que muitas das vezes não se repetem, tá? Pode se repetir, mas é evento raro, tá? É muito difícil de eu repetir exatamente a mesma grandeza, tá? E obviamente essa é mais difícil de se repetir quanto mais preciso é o meu instrumento, tá? Se o meu instrumento não tem uma precisão muito grande, tá? Não me dá casas decimais com número bom de casas decimais, quanto mais casas decimais eu tenho, mais difícil eu tenho de repetir exatamente o mesmo valor. Tá? Então, o que a gente observa através de repetições de uma experimentação são essas flutuações, certo? Nas casas decimais, como é o caso desse exemplo aqui, tá? Então, 17,49, 17,75 e 17,57 segundos, tá? Então, essas flutuações nos resultados experimentais são chamados de incertezas ou erros, tá? Podem ser associados a diversos fatores, tá? Independente do instrumento que eu utilizar, eu sempre vou ter essas flutuaçõezinhas aí, tá? Então essa teoria de erros, ela nos ajuda a compreender essas flutuações, tá? Ela nos ajuda a entender essas flutuações e como lidar com essas flutuações para explorar os dados experimentais da melhor forma possível, tá? Então vou dar algumas definições, fazer algumas definições importantes aqui antes da gente seguir adiante. Primeira definição é de grandeza experimental. O que é grandeza experimental? É a grandeza cujo valor é determinado por um conjunto de dados obtidos experimentalmente, tá? Medida direta, ela é o resultado da leitura direta de um único instrumento de medida, tá? Um exemplo de medida direta é o comprimento de uma mesa, tá? Se eu pego uma trena e meço o comprimento da mesa utilizando apenas um instrumento, por exemplo, 70 centímetros. Então essa é uma medida direta, tá? Medida indireta é uma medida que eu utilizo duas grandezas, tá? Para calcular, tá? Ou seja, é a medida que resulta na aplicação de uma equação matemática, tá? Então, por exemplo, a velocidade é uma medida indireta, tá? Por exemplo, a velocidade com que o objeto, se eu soltar ela da minha mão, a velocidade que esse objeto toca o solo. Para calcular a velocidade, eu preciso utilizar uma fórmula, tá? ΔS sobre ΔV, T. Então, eu preciso saber duas grandezas físicas. Eu preciso saber a distância que esse objeto percorreu, ou seja, para calcular a distância eu preciso de uma trena, e preciso saber o tempo que ele percorreu essa distância, certo? Para fazer ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade é uma medida indireta, certo? Eu precisei de dois instrumentos para calcular duas grandezas físicas e utilizar essas grandezas físicas utilizando uma equação matemática para calcular essa grandeza física indireta, tá? Essa medida indireta, beleza? Um outro exemplo de medida indireta, tá? Eu vou utilizar esse exemplo aqui da teoria da gravitação de Newton, é a constante universal da gravitação, tá? Essa letra G maiúscula aqui, tá? Newton, quando formulou a teoria da gravitação, ele falou que a força de origem gravitacional
ela é diretamente proporcional à massa 1 e à massa 2, ou seja, as massas dos corpos que estão se atraindo, tá? E inversamente proporcional à distância ao quadrado entre esses dois corpos, M1 e M2, tá? Ao falar que essa força é diretamente proporcional a este termo, para eu transformar uma relação de proporcionalidade em uma relação de igualdade, eu preciso inserir uma constante, tá? Então o Newton fez isso e deu o nome da constante universal de gravitação, essa constante G, tá? Então, uma vez que a gente insere essa constante, a gente não sabe o valor dela, certo? Eu preciso descobrir qual que é o valor dessa constante G. Tá? E como é que eu faço isso? Bom, muito simples, né? Basta eu isolar essa constante G e calcular todas as outras grandezas que o G depende. Então eu isolo ela, vai depender de F, que é a força de origem gravitacional, vai ficar dividido, né? A massa 1 e a massa 2 vai passar dividindo e a distância ao quadrado vai passar multiplicando. Então eu preciso saber a massa 1 e a massa 2 e a distância. Bom, para medir a força ela pode ser uma grandeza física tanto direta quanto indireta, tá? Eu posso utilizar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, para calcular a força de maneira indireta, mas ela também pode ser calculada de maneira direta utilizando um instrumento de medida, tá? Como um dinamômetro, uma balança de torção, dentre outros instrumentos que existem para calcular a força, tá? Então, eu utilizo uma balança de torção, por exemplo, e calculo a força. Anoto no papel esse valor da força, tá? A massa, eu posso utilizar uma balança, né? Para calcular a massa do objeto 1, a massa 1, e a mesma balança para calcular a massa do objeto 2, a M2. E a distância eu posso calcular com uma trena, certo? Então eu isolo o G, como eu já falei para vocês, e faço o cálculo utilizando os dados que eu obtive de maneira experimental, certo? Então, olha só, eu tenho uma tabelinha aqui que mostra a evolução desses valores calculados da constante universal da gravitação. Olha que interessante. O primeiro valor calculado, essa constante, tá? Lá no ano de 1798, obteve um valor de 6,75, tá? A unidade é essa aqui, tá? Metro cúbico dividido por segundo ao quadrado dividido por quilograma, tá? E a incerteza, olha só, era de 0,74, tá? Então, uma incerteza bem pequena, né? Incerteza nas duas casas decimais aqui, o que diz que essa grandeza aqui é uma grandeza, né? Ela foi obtida de maneira bem significativa, tá? O que acontece com o passar dos anos, pessoal? Observem, os anos foram passando, essa grandeza física, que é a constante, né? O próprio nome fala, é uma constante, foi modificando, tá? Por quê? Eu pergunto para vocês, por que que com o passar dos anos essa constante ela foi mudando? Quer dizer que essa constante ela realmente muda com o passar do tempo? Não, né, pessoal? Obviamente essa constante ela é universal, né? Como o próprio nome dela diz, ela não muda, ela é imutável, ela vale para todo o universo, tá? Porém, o que mudou com o passar dos anos foi a evolução dos instrumentos de medida, tá? Então, o que a gente pode observar nas incertezas aqui, olha só, a incerteza primeira que foi obtida no ano de 1798 foi de 0,74. Com o passar dos anos, a incerteza foi diminuindo cada vez mais, tá? Hoje, o melhor valor para constante, tá? De 2008 é esse valor aqui, tá? E a incerteza está lá na quinta casa decimal, uma incerteza muito pequena, tá bom? Então, a teoria de erros, pessoal, ela é extremamente importante a gente compreender a teoria de erros, porque ela nos leva a dois pontos extremamente importantes. O primeiro deles é obter o melhor valor para a grandeza física, tá? Por meio de um conjunto de dados, tá? E o segundo é estimar a incerteza desse melhor valor, tá? Então, incerteza ou erro é uma das coisas que a gente mais vai falar nessa disciplina prática, tá? Que é quando a gente faz experimentos, sempre tem uma incerteza ou erro associado às grandezas que eu estou trabalhando, tá? Então, nesse caso aqui, a constante universal de gravitação diminuiu de maneira considerável a incerteza, né? E esse é o objetivo de um bom experimento, né? Um experimento quando a gente faz e tem um sucesso muito grande nele, é um experimento que obtive uma grandeza física com incerteza ou erro muito pequenininho, certo?
Então, a teoria de erros ela vai ser importante, vai nos auxiliar para obter o melhor valor, né, da grandeza física, que nesse caso do exemplo foi a constante universal da gravitação, e diminuir ao máximo a incerteza dessa grandeza, né, que é o valor obtido da incerteza. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre essas incertezas, né? Como eu já falei para vocês, todo experimento tem incerteza embutida nela, né? Essas incertezas podem ser de dois tipos, tá? As incertezas sistemáticas e as aleatórias, tá? Sempre que eu falar incerteza ou erro é a mesma coisa, tá? É sinônimo, incerteza ou erro. As sistemáticas, pessoal, elas são responsáveis por desvios regulares nas medidas devido à imperfeição instrumental, tá? Ou observacional ou teórica, tá? Então esses são os erros sistemáticos, tá? A gente vai detalhar eles nos próximos slides melhor, beleza? Esses tipos de incertezas podem levar a um efeito aditivo ou multiplicativo, tá? O que é ruim, tá? E as incertezas ou erros aleatórios, né, como o próprio nome diz, são resultado de flutuações que são inevitáveis no processo de medidas, tá? Que provocam uma dispersão ao redor de um valor médio, tá? A principal diferença entre essas duas incertezas aqui é o fato que as aleatórias elas podem ser reduzidas, tá? A gente consegue reduzir essa incerteza aleatória ao máximo, tá? Fazendo o quê? Aumentando o número de repetição, tá? Então, se eu faço o experimento aqui, eu meço a massa de um objeto, de uma maçã, uma única vez, eu tenho uma incerteza aleatória associada a essa medida, tá? Se eu repetir essa medida n vezes, quanto maior esse n, quanto maior o número de repetição, menor vai ser essa incerteza aleatória, tá? Obviamente tem que fazer a média de todos esses valores, né? Para eu fazer com que diminua essa incerteza aleatória, tá? Enquanto que a incerteza, o erro sistemático, ela não pode ser diminuída de forma alguma, tá? Ela está relacionada a um instrumento de medida, tá? Como eu já falei, a gente vai detalhar algumas delas nos próximos slides. Então vamos lá. Dentre as incertezas ou erros sistemáticos, tá? São aquelas que não podem ser diminuídas, né? Se eu fizer a média, eu não consigo diminuir ela, né? Nós temos vários tipos. Vamos começar aqui com as instrumentais, tá? Instrumentais, incertezas instrumentais é o que resulta da calibração do instrumento de medida, tá? Então, um exemplo que eu costumo dar é de uma régua descalibrada, né? Vamos supor que eu tenho essa régua aqui, essa régua de uma marca X, certo? E eu tenho um objeto AB aqui, um objeto metálico, tá? Eu vou fazer a medida desse objeto AB. Observe que esse objeto está quase chegando no 9 centímetros, tá? Nessa réguinha. Então, a leitura mais correta minha medição é 8,8 ou 8,9, né? Alguma coisa desse tipo, centímetros, certo? Agora, porém, se eu comprar uma régua de origem, né, não muito boa, uma régua que foi confeccionada de uma maneira ruim, né, ou seja, as marcações das distâncias foram impressas sem sem muito detalhe, né? Ou seja, não foi calibrado esse instrumento, né? Que é essa régua aqui, é uma régua de marca Y. Se essa régua ela for muito ruim, eu tenho o mesmo objeto AB, se eu colocar lá e fazer a medição, eu vou ler um valor completamente diferente, tá? Então eu coloco o objeto AB aqui e vou ler um valor, olha só, agora antes era 8,8 ou 8,9, agora é 9,1 ou 9,2. Ou seja, eu tenho um valor diferente, tá? Então esse valor diferente, ele está associado à calibração da régua, né? Certo? Então a calibração do meu instrumento de medida é extremamente importante, tá? Então eu tenho que ter um instrumento que tenha uma boa calibração certificada, né? Para que eu consiga e possa confiar nesse valor o máximo possível, certo? Obviamente nem todos os instrumentos são perfeitos, né? Todos eles possuem uma incerteza, um grau de incerteza na sua leitura, né? Nas suas marcações, tá? Isso a gente vai falar mais
adiante, tá? Essas então são as incertezas instrumentais, né? Ou seja, a culpa é do instrumento de medida que embutiu uma incerteza e é impossível eu eliminar essa incerteza do instrumento, tá? Outro tipo de incerteza sistemática são as teóricas, tá? Essas teóricas aqui a gente costuma fazer muito quando a gente faz arredondamento, certo? Então sempre que a gente vai fazer o cálculo de uma grandeza física, a gente faz arredondamento, né, para evitar números com muitas casas decimais, certo? Então um exemplo clássico é a gravidade, né? A gravidade é 9,78. Eu posso arredondar 9,78 para 9,8, tá? Ou pior ainda, arredondar 9,8 para 10 metros por segundo quadrado, tá? Então fazendo esse arredondamento, eu calculo, tudo que eu for calcular com essa grandeza arredondada, eu obtenho um valor completamente diferente, tá? Então essas são as incertezas teóricas, tá? Elas são provenientes de arredondamentos, tá? Um outro exemplo é sempre que a gente tiver que utilizar a constante π, né? A gente sabe que a constante π, ela possui um número infinito de casas decimais, né? A gente não pode digitar infinitas casas decimais para fazer um cálculo, então a gente tem que truncar essas casas decimais em algum certo ponto e fazer um arredondamento, tá? Então, dependendo se você utilizar apenas duas casas decimais no π, você vai encontrar um valor. Se eu utilizar mais de duas casas decimais, se eu utilizar 4, 5 casas decimais, eu vou calcular um outro valor da minha grandeza física, tá? Então, tudo isso são erros devido aos arredondamentos teóricos, tá? De origem teórica, beleza? Dentre os erros sistemáticos ainda, nós temos as incertezas ambientais, tá? Essas incertezas ambientais, elas ocorrem devido aos efeitos do meio ambiente, né? Como o próprio nome diz, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar é a da dilatação térmica, certo? A gente sabe que a maioria dos materiais se dilatam com o aumento da temperatura, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma aeronave, né? E a peça de cada uma dessas peças na fabricação da aeronave é fabricada em uma região, numa localização, né? Então, por exemplo, o trem de pouso é fabricado lá na China, né? Enquanto que a parte que é acoplada ao trem de pouso é fabricada na Alemanha, né? Se as furações, as marcações não forem feitas a uma mesma temperatura, pode ser que quando essas peças se encontrarem, elas não vão conseguir acoplar esse trem de pouso na sua posição correta, tá? Por quê? Porque a uma temperatura diferente, o material, o metal se dilata, tá? Então eu faço uma leitura. Por exemplo, se o fabricante queria que eu fizesse as furações a 20 centímetros, tudo bem, eu fiz a furação a 20 centímetros de distância uma da outra. Porém, 20 centímetros a temperatura de 30 graus Celsius, vamos supor. Se eu levar para uma outra localização, cuja temperatura é 20 graus Celsius, essa distância não é mais 20 centímetros, né? Vai ser um pouquinho menor. Obviamente, essa variação é muito pequenininha, porém, dependendo do tipo de aplicação, pessoal, que eu estiver querendo, se ela for extremamente precisa, né, pode fazer uma diferença muito grande, tá? Então essas são as incertezas ambientais, tá? Temos também dentro dos erros sistemáticos as incertezas grosseiras, tá? Ela ocorre devido à falta de atenção ou pouco treino ou falta de perícia do operador, tá? Então se o operador ele não fizer um treino, né, se ele não treinar ou se ele estiver cansado também, o que vai acontecer? Ele vai obter uma grandeza física que vai fugir de todas as outras, né? O que a gente chama de ponto fora da curva, tá? Então, normalmente, esse tipo de incerteza ou erro gera valor com diferença muito grande em relação aos valores obtidos anteriormente, tá? Então, no experimento, sempre que a gente estiver obtendo dados, tá? Um após o outro. Se eu pegar um dado que se diferenciou muito em relação aos demais, esse dado muito provavelmente teve uma incerteza grosseira nele, né? Ou seja, a gente dormiu no ponto na hora de fazer a coleta de dados, ocorreu algum erro grosseiro, e aí a gente descarta esse ponto, tá? A melhor forma, se a gente adicionar um ponto desse com uma incerteza grosseira,
o nosso dado vai ficar com uma incerteza muito grande, tá? Então essa é a melhor forma de lidar com essa incerteza grosseira, tá? E treinar, obviamente, né, para fazer as medidas de maneira mais precisa possível, tá? Então, para finalizar, dentre os erros sistemáticos nós temos os observacionais também, né? Como o próprio nome fala, ela é devido à falha de procedimento do observador, né? Ao enxergar a medida, né? Dentre as observacionais nós temos duas, tem o erro de paralaxe, né? O erro de paralaxe, ela ocorre em instrumento analógico, tá? Porque, um exemplo aqui, eu uso o termômetro. O termômetro é feito de vidro, tá? E esse vidro cilíndrico aqui, ele forma como se fosse uma lente. Então, dependendo de onde eu olhar aqui essa coluna do líquido do termômetro, eu vou fazer uma leitura diferente, tá? Então, se eu ler aqui por baixo, eu vou fazer uma leitura, se eu ler por cima, eu vou fazer outra leitura, tá? Então, a maneira correta é ler rente a coluna do líquido do meu termômetro, tá? Então, todos os instrumentos analógicos, eu tenho que saber fazer a leitura corretamente, tá? Se eu tiver um instrumento de ponteiro, por exemplo, tem que fazer a leitura também olhando de cima do ponteiro, tá? Se eu olhar por baixo ou de lado, eu vou fazer uma leitura diferente também, tá? Isso é erro de paralaxe, beleza? E por último, para finalizar, o erro devido à limitação humana, tá? Então também o ser humano tem um tempo de reação, né, que está na ordem de 0,15 segundos, que é o tempo que a mensagem que a gente manda do cérebro para a mão, né, por exemplo, aqui o observador vai marcar o tempo com que a bolinha saiu da mão do experimentador. O tempo que o meu cérebro leva para mandar informação, né, do cérebro até a minha mão para parar ou ativar o tempo, tá da ordem de 0,15 segundos, tá? Então toda vez que eu tiver que parar ou ativar o cronômetro, eu vou estar embutindo uma incerteza dessa ordem de grandeza aqui, tá? Então essa é uma incerteza também, né? A única forma de eu eliminar essa incerteza é tirar o ser humano da jogada, né? Ou seja, automatizar o experimento, certo? Não deixar com que um ser humano faça a medida, certo? Eu coloco sensores que são muito mais precisos, que têm um tempo de reação muito mais alto, né? Ainda assim tem incerteza com o sensor, porém essa incerteza é muito menor do que essa de 0,15 segundos aqui, tá? Então esses são os tipos de incertezas, né? Ou erros, né, sistemáticos, beleza? E as aleatórias, né, como eu falei para vocês, que a gente consegue diminuir elas aumentando o número de repetições do experimento, elas são incertezas que resultam das variações aleatórias, né, no valor de uma grandeza física. Beleza? Quem já fez esse experimento aqui da bola na calha, né, que é o experimento de lançamento de projéteis em laboratório de física A, sabe que a bolinha nunca cai num ponto só, né? Cada hora a bolinha cai em um ponto diferente e aí no final das contas eu tenho uma chuva de pontos, né? Ou seja, as medições aqui, ó, cada hora é diferente uma da outra, de 12,8, 12,4, 12,5 e assim por diante, né? E essa chuva de pontos, essa diferença, né, nas medidas, mesmo que eu mantenha a altura certinha, jogue a bola sempre do mesmo valor, são incertezas aleatórias, tá? Então, uma incerteza que é impossível da gente eliminar ela, tá? Porém, o que a gente tem que fazer para diminuir ao máximo é aumentar o número de repetições, tá? Então, se eu repetir 10 vezes, eu vou melhorar. Se eu repetir 20, eu melhoro ainda mais. Se eu repetir 100, eu vou melhorar ainda mais e assim por diante, tá? Normalmente, a gente faz 10 repetições no laboratório, beleza? Para obter a média no final das contas, tá? Então, vamos para frente aqui, falar um pouquinho sobre algarismos significativos, né? O que é um algarismo significativo? Algarismos significativos são aqueles que apresentam um significado, né? Como o próprio nome diz, ou seja, eles transmitem alguma informação, tá? Eu vou explicar esse algarismo significativo através de um exemplo, tá? Observe aqui aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho uma barra metálica, tá? Essa barra AB,
tá? E aqui eu tenho uma reguinha, tá? Essa minha régua, observem que ela só marca centímetros, tá? Então tem aqui 1, 2 e assim por diante, até 12 centímetros. Eu não tenho divisões intermediárias entre os centímetros, tá? Então se eu pegar essa barra AB e colocar aqui nessa régua e pedir para que vários alunos façam a medida, cada um vai falar um valor, certo? Um aluno vai falar, essa barra aí tem 8,84 centímetros. O outro aluno vai falar, não, eu acho que já é 8,75 centímetros. Tá? E assim por diante, até que o último estudante vai falar 8,89 centímetros, eu acho. Tá? Aí eu vou perguntar para vocês, quais desses números que cada aluno falou aqui, quais desses dígitos são significativos e quais não são significativos? Por exemplo, nesse caso aqui, esse primeiro número, o 8, vocês acham que ele é significativo ou não é significativo? Bom, observe uma coisa, um detalhe. Todos os alunos acham que esse primeiro número é 8, tá? Olha só, não houve divergência em relação a esse primeiro dígito. Ou seja, esse primeiro dígito, ele é sim significativo, tá? Esse algarismo aqui. Por quê? Porque não houve divergência, ele é exato, tá? Todos os alunos falam, é 8, tá? E meu instrumento de medida me dá condições para eu ter certeza disso. Minha régua, ela tem mais do que 8 centímetros, tá? Isso eu tenho certeza disso. Então, esse primeiro algarismo aqui, ele é sim significativo, tá? Agora vamos para o segundo algarismo, esse 8 aqui neste caso também. Vocês acham que ele é significativo ou não é significativo? Observem uma coisa. Esse primeiro aluno falou que esse dígito aqui, que esse algarismo é 8. Esse segundo aluno falou que esse algarismo é 7. Esse outro falou que é 9. Aqui repetiu, falou que é 8, 8 e 8, tá? Alguns repetiram, falaram que é 8. E outros dois falaram, um falou que é 9, o outro falou que é 7. Então houve uma divergência nesse algarismo. E aí, será que ele é significativo ou não? Ele é significativo, pessoal, porém chamado de duvidoso, tá? Então, é um algarismo significativo, porém a gente não tem certeza absoluta dele, tá? A gente tem um pouco de dúvida, tá? O que isso quer dizer no meu instrumento de medida, pessoal? Quer dizer que eu tenho certeza, olha só, visualmente eu consigo afirmar que essa minha barra B ela tem mais do que 8,5. Isso aí eu posso afirmar com certeza, pessoal, porque entre o 8 e o 9, a metade está exatamente aqui, ó. Visualmente eu consigo enxergar a metade, tá? Então 8,5 seria aqui onde está a ponta do meu mouse, tá? E a barra está para frente do 8,5, tá? Ou seja, eu tenho certeza que essa minha barra tem mais do que 8,5, porque visualmente eu consigo demonstrar isso, tá? Então essa minha barra, ela pode ter 8,6, 8,7, 8,8 e assim por diante, tá? Então esse algarismo aqui, o segundo algarismo, ele é significativo, ele tem um significado, tá? Porém, ele é duvidoso, eu não tenho certeza absoluta qual que é, se é 8, se é 9, se é 7. Porém, eu sei que ele é maior do que 5, tá? E agora o último, pessoal, o último algarismo foi um chute aleatório, né? Ele não é significativo, tá? O meu instrumento de medida, a régua, não me dá condições nenhuma de descobrir qual que é esse último algarismo aqui. Esse aluno falou que é 4, esse aqui falou que é 5, esse falou que é 1, o último aluno falou que é 9, ou seja, houve uma variação de todas as ordens, né? Do 1 ao 9, tá? Então, esse último algarismo aí é o único que não tem significado nenhum, tá? Então, quando esse algarismo não tem significado, pessoal, o que a gente faz é arredondar, tá? Então, como o último algarismo aqui, utilizando esse instrumento de medida, ele não é significativo, a gente arredonda, tá? Aí o critério para fazer arredondamento acho que todos vocês devem conhecer, se o último algarismo ele é menor, eu mantenho o anterior, né? E se o último algarismo for maior do que 5, desculpa, eu não falei, né? Maior do que o quê? Maior do que 5. Se for maior do que 5, eu arredondo, e se for menor do que 5, eu mantenho, tá? Então, arredondamento acho que é bem tranquilo, né? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, no caso aqui, 8,84.
como o 4 é menor do que 5, eu mantenho o 8, tá? Então esse número ficou 8,8, agora todos os meus algarismos são significativos, tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando com um experimento, pessoal, eu tenho que sempre manter somente os algarismos significativos, tá? Eu tenho que eliminar todos os algarismos que não são significativos, ou seja, os algarismos que não dão significado algum pra gente, tá? E o arredondamento para cima, quando o número for maior do que 5, tá? Então, no caso aqui 8,86, o 6 é maior do que o 5, eu faço o 8 virar 9, tá? Então, esse número vira 8,9, tá? Eu somo 1, beleza? E quando for igual a 5, eu posso manter ou somar, tá? Tem alguns livros que fazem a manter e alguns falam para somar, tá? Aí fica a critério de cada um, tá? Eu normalmente utilizo esse aqui, ó, tá? Se for igual a 5, eu mantenho, beleza? Então, vamos continuar aqui falando um pouco sobre algarismos significativos e arredondamento, utilizando em contas, tá? Então aqui, ó, só antes da gente passar para esse ponto, o que eu faço? Agora, uma vez que eu tenho todos os meus algarismos, ó, as minhas medidas possuem algarismos significativos, eu faço a média aritmética, né? Média aritmética eu acho que todo mundo sabe também. Eu somo todas essas minhas grandezas físicas e divido pelo número de medidas. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas, divido por 6 e eu tenho o meu resultado final, que é 8,85 centímetros, tá? Lembrando aqui, pessoal, esse último algarismo aqui não é significativo, porque eu tenho apenas uma casa decimal de algarismo significativo, então esse 8,85 vira 8,8, tá? Então a resposta correta é essa aqui, 8,8, mais ou menos 0,5, que é a incerteza do meu instrumento, tá? Essa certeza do instrumento a gente vai falar mais adiante. Como descobrir qual que é a incerteza do instrumento de medida, tá? Primeiro a gente vai falar de operações com algarismo significativo, tá? O que é isso? É a operação quando eu for somar dois números, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 30,00 e 21,64981, tá? Quando eu somar esses dois números, eu vou ter esse resultado aqui, certo? Porém, desse resultado final, 51,64981, quantos algarismos desse meu resultado final são significativos? Tá? No caso, quando eu estiver fazendo operações de soma ou de subtração, a regra ela é a seguinte: o resultado tem que ter o mesmo número de casas decimais que o termo com o menor número de casas decimais, tá? Então, quantas casas decimais eu tenho nesse meu primeiro número aqui? Tem 2 casas decimais, tá? Lembrando, casas decimais são o número de casas após a vírgula, tá? Então aqui, ó, vírgula 00, tem 2 casas decimais, tá? Aqui nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então o número que tem menor casas decimais é o 30,00, tá? Então minha resposta final vai ter que ter apenas 2 casas decimais. Então o número correto é 51,65, fazendo um arredondamento, porque o 9 aqui é maior do que 5, tá? Então a resposta correta é essa aqui, beleza? Se eu fizer várias operações, né, menos, mais de vários números, a regra é a mesma, tá? Eu pego um número que tem um número menor de casas decimais, que no caso é esse aqui, tá? Tem apenas uma casa decimal, e a minha resposta final então vai ter que ter apenas uma casa decimal, que nesse caso aqui é o 6, tá? Então 15,6 é a resposta correta dessa operação aqui, tá? Pessoal, tanto a adição quanto a subtração é muito simples, porque normalmente a gente já faz isso de maneira automática, né? É meio automatizado. A gente não sabe a regra correta, porém ao fazer uma operação de mais ou de menos, normalmente a gente acerta o resultado final, tá? Agora no caso de multiplicação e divisão, a regra é um pouquinho diferente, tá? E normalmente a gente acaba confundindo, tá? Então, no resultado de uma multiplicação ou divisão, o resultado final ele tem que ter
o mesmo número de algarismos significativos, tá? Do que o elemento ou o número com menor algarismo significativo, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar aprender através de exemplos, né? Então, tem essa operação aqui, ó, 7,8 vezes 2,1415, tá? Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou ter esse resultado aqui, tá? 16,7037. Mas dessa resposta aqui, quais dos algarismos das minhas casas decimais são significativas? Tá? Então, agora eu tenho que analisar algarismos significativos. Qual o elemento tem menor número de algarismos significativos? 7,8 ou 2,1415? É o 7,8, certo? Tenho 1, 2 algarismos significativos. Então, minha resposta final, vou ter que ter apenas 2 algarismos significativos também, que é o 1 e o 6, tá? O 7 é maior do que 5, então eu faço o 6 virar 7. Então, a resposta final é 17, beleza? Só um detalhe então aqui para vocês não se confundirem, que esse último exemplo aqui, 0,0018, tá? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Tem apenas 2, tá, pessoal? 0 à esquerda não é significativo, tá? O 0 à direita, ele é significativo, tá? Eu vou voltar um slide aqui e mostrar esse número aqui para vocês, 30,00. Quantos algarismos significativos eu tenho esse número? Eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, tá? Então não confundir, eu tenho duas casas decimais, tá? Que são os números depois da vírgula, porém eu tenho 4 algarismos significativos, tá? 1, 2, 3, 4. 0 à direita também é significativo. Porém o 0 à esquerda não é significativo, nenhum deles, tá? Então, se eu fizer essa operação aqui desses dois números, 0,0018, eu tenho apenas 2 algarismos significativos, tá? Então, na minha calculadora, eu vou obter essa resposta aqui, olha só, quantidade enorme de casas decimais. Como é que eu vou saber o número correto de casas decimais que eu tenho que manter? Eu tenho que olhar no menor deles. Aqui eu tenho duas, desculpa pessoal, qual o número que tem menor algarismo significativo? É esse aqui, né? 2 algarismos significativos. Então, minha resposta tem que ter apenas 2 algarismos significativos também. 0 à esquerda não é significativo, o 8 é 1, o 4 é 2. Então, minha resposta tem que vir até o 4, tá? O 0, não vou somar, não vou arredondar, então minha resposta vai ser 0,00084, tá? Então, a resposta correta vai ser essa daqui. Beleza? Se eu te fizer uma quantidade enorme de operações, tá? Então tem aqui o π, né, que é 3,1415 e assim por diante, vezes 3,5 dividido por 95,6874, tá? Se eu fizer essa operação aqui, a resposta final, na minha calculadora, a resposta final vai dar isso aqui, ó, 0,11134751 e assim por diante, tá? Quais dessas casas decimais eu tenho que manter e quais eu não tenho que manter? Bom, pego destes elementos aqui, qual que tem menor número, o menor número de algarismos significativos? É o 3,5, né? Com apenas 2 algarismos significativos, o 3 e o 5, tá? Então, minha resposta final vai ter que ter apenas 2 algarismos significativos, o 0 à esquerda não é significativo, então tem apenas o 1 e o 1. Então, minha resposta final é 0,11, tá? Com apenas 2 algarismos significativos. Lembrando de novo, mais uma vez, 0 à esquerda não é significativo, tá? Então, beleza. Operações com algarismo significativo é algo muito importante, tá? Outra coisa também bem importante é a notação científica, tá? Quando a gente tem que lidar com números muito grandes ou muito pequenos, a gente sempre utiliza a notação científica, que é multiplicar um número por 10 elevado a um número, tá? Então, um exemplo aqui, ó, um número muito grande, é a maior distância observável do universo, tá? Essa distância aqui em metros, tá? Quantidade enorme de zeros, tá? Então, ao invés de escrever esse tanto de zero, eu escrevo 7,4 vezes 10 a 26 metros, tá? Então, 26 é o número de casas que essa vírgula se desloca à direita, né? Para eu saber que número é esse, beleza? Ou um número muito pequeno, né? Que aí
é um número 1,67 elevado a um expoente negativo, nesse caso aqui, né, 10 elevado a menos 27, a massa de um próton, tá? Em quilogramas é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá? Acho que notação científica também é algo bem usual, já bem comum, né, para a maioria dos estudantes. Então, a gente utiliza bastante sempre que a gente for lidar com números que são grandes, né, com várias ordens de grandeza, beleza? Então, pessoal, eu vou finalizando aqui essa aula, essa videoaula. Um abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula. Até!